E aí, gente, beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos continuar então? Agora a gente vai colocar o menu na nossa toolbar, tá bom? Então a gente vai aprender como fazer isso. Além do menu, né, a gente também vai colocar o botãozinho para voltar, né? Para você, por exemplo, clicar no botão retornar para a tela anterior, tá? Que é um botão de navegação que a gente tem. Ele também faz parte do menu aqui da toolbar, tá? Então aí a gente também vai ter que tratar os cliques aí. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente vai criar o nosso menu, tá? Inicialmente, pessoal, o nosso menu ele vai ter, olha, 3 itens, né? Na verdade, 2 itens, né? Porque esse aqui a gente insere de uma forma diferente. O botão de voltar, né? O botão back, ele insere de uma forma diferente. Mas a gente vai ter 2 itens no nosso menu, tá? Que é o botão cancelar e o botão done, né? O botão para salvar aqui, para concluir aqui o cadastro, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar o menu. Então, eu vou aqui em Res, tá aqui na pasta de recursos, New Android Resource File. Eu vou chamar, né, de menu game, tá, pessoal? Só menu game. E o resource type, tá? Isso aqui é importante. A gente vai trocar para menu, tá? Observa, pessoal, que aqui nos recursos, olha, a gente não tem nenhum diretório chamado menu. Tá bom? Então, esse arquivo, né, de recurso, ele fica nesta pastinha chamada menu. Então, vai ser criado para a gente aqui, ó, né, uma pastinha nova. Tá? Vou dar um OK. Então, tá aqui, olha, criou aqui o diretório menu para a gente e jogou lá dentro o nosso arquivo de layout, né, XML, menu game. Então, vamos lá, vamos criar aqui o nosso menu. Bom, esse menu ele vai ter simplesmente 2 itens. Tá? Então, a gente vai criar aqui, né, o item, que vou dar um ID já para ele, que vai ser o menu cancelar, tá bom? Deixa eu já fechar ele aqui. A gente também precisa de um título, que vai ser simplesmente cancelar, tá? Então, por enquanto, pessoal, vai ter só o ID e o título. Depois a gente vai alterando ele aqui. Vamos dar um Ctrl C nele aqui, Ctrl V. Esse daqui vai ser o salvar e o título dele vai ser salvar. Então, prontinho, pessoal, olha, está criado aqui o layout do nosso menu. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa colocar esse menu na toolbar, né? E aí que fica legal a gente criando a toolbar personalizada, porque agora eu posso criar esse menu, eu posso criar menus diferentes e cada toolbar vai ter a sua própria, o seu próprio menu, né? Então isso é bem legal da gente trabalhar aqui, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para a nossa main activity, por exemplo, né? Na verdade não, né? No cadastro jogo, que é no cadastro jogo que a gente vai colocar o menu. E a gente vai fazer o seguinte, o que acontece? Quando você cria uma activity, né? Quando o Android está subindo uma activity, ele cria também um menu, tá? Só que não tem item nenhum nesse menu. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que dizer aqui para a nossa aplicação que ele deve subir nesse menu o nosso layout, tá? Na classe mãe, né, que é essa app_compat_activity, já tem esse método. Então a gente vai ter que sobrescrever esse método para que ele saiba, né, para que a gente possa dizer que a gente quer que ele insira no menu da nossa action bar o nosso layout, tá? Bom, pessoal, então a gente vai ter que sobrescrever um método que vai criar o nosso menu, ou seja, que não vai usar o menu padrão que está definido aqui na app_compat_activity, ou seja, nós queremos que ele use o nosso menu, tá bom? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar, a gente vai sobrescrever o método onCreate options menu, ou seja, a gente vai criar o nosso menu aqui, tá? Esse método, pessoal, ele recebe um menu, tá? E ele retorna um booleano, tá bom? Então, já vou trocar esse return aqui, ó, para true, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o menu que esse método está passando para a gente, que é da nossa app_compat_activity, que vai ser criada aqui na nossa activity de cadastro jogo activity, e a gente vai jogar o menu dentro dele. Então a gente vai chamar aqui, olha, um método que é o menu inflater.inflate. Aí a gente vai chamar o nosso menu, que é o r.menu.menugame. E eu tenho que passar aonde que esse layout vai ser inflado, vírgula, menu. Ele vai ser inflado nesse menu que ele está passando para a gente, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Olha, quando o método onCreate, né, for executado,
ele tem um ciclo de vida, ele vai executar vários métodos, tá? Tem um método que é o método que cria o menu na nossa Activity, tá bom? A gente está sobrescrevendo, a gente está dizendo que não é para ele rodar o método onCreateOptionsMenu da classe mãe, da AppCompat_Activity, é para ele rodar o nosso. E ele vai passar para a gente o menu o objeto menu que ele vai criar, né, que ele criou na realidade. Só que agora a gente está dizendo que eu quero que ele substitua o conteúdo desse menu pelo nosso layout, tá bom? E é isso que vai acontecer. Então, por exemplo, se a gente executar agora a nossa aplicação, olha, vamos ver o resultado aqui. Olha lá, vamos abrir a tela de cadastro. Então, agora a gente tem aqui esses 3 pontinhos, né, olha, indicando que tem um menu aqui, olha. Então, se a gente clicar, então tá ali, ó, o cancelar e aqui o salvar, tá bom? Então, a gente colocou aqui, olha, 2 itens de menu, tá bom? Bom, como que a gente coloca aqui o botão voltar, né? Vamos colocar esse botãozinho também. Então, o botão voltar, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar um método já aqui das Activities, né? Que é o seguinte, vou fazer aqui mesmo, né, no cadastro jogo, aqui no Insert Toolbar, olha, eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar aqui a minha Support Action Bar, tá? Ponto, vou chamar um set Display Home as App Enable. Esse carinha aqui, ó, set Display Home as App Enable. Esse cara, ele precisa aqui de um true. O que ele vai fazer? Ele vai colocar também na nossa toolbar, no nosso menu, o botãozinho para voltar para a tela Home, para ele retornar para a telinha Home dele, tá? Vamos executar, vamos ver se deu certo. Vamos abrir aqui a tela de cadastro. Olha lá, então agora a gente também tem aqui, olha, o botãozinho voltar, tá? Então a gente tem o menu, né, cancelar e salvar, e também temos aqui o botão voltar. Se a gente clicar em algum item de menu, ainda não acontece nada, porque a gente não tratou o clique, né, desses itens. Se a gente clicar no botão voltar, também não acontece nada. Lembra, ele também é um item de menu, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tratar os cliques nesses itens de menu, tá bom? Então, para fazer isso, pessoal, a gente vai também ter que sobrescrever um outro método aqui na nossa Activity, tá? Que é o onOptionsItemSelected, tá? Então a gente vai sobrescrever o método que vai dizer para a gente qual foi o item que foi selecionado no menu. E ele passa para a gente esse item. Olha, ele fala para mim, cara, o item que você clicou no menu foi esse, tá? E ele retorna um true aqui também, né? Um true não, um booleano para quem chamou. Eu vou fazer ele retornar um true, né? Para a gente já ficar com ele certinho aqui. Bom, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que verificar qual foi o item que foi clicado, né? Então, se for o cancelar, ele vai ter uma ação. Se for o salvar, ele vai ter outra ação. Se for o voltar, ele vai ter uma outra ação, tá? Então, são 3 opções aí que a gente vai ter que comparar. Então, eu vou utilizar o when, tá? Que é uma espécie de switch case que a gente tem aqui no Kotlin, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, when. Aí eu vou pegar ali, olha, o nosso item, que ele passou aqui pra gente como parâmetro aqui no nosso método, ponto item ID. Eu vou pegar o ID do item que ele passou pra gente, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou comparar. Então, lembra que a gente tem o r.id. A gente tem o menu cancelar. Se for o menu cancelar, pessoal, que foi clicado, o que ele vai fazer? Né? Legal. Mas se não foi o menu cancelar, pode ter sido o menu salvar. Aí, nesse caso, ele vai realizar uma outra ação. Se não foi nem o cancelar e nem o salvar, mas foi clicado no item de menu, então só pode ter sido o botão voltar. Então, a gente vai finalizar aqui, olha, com um else, tá? Se não foi nem o cancelar e nem o salvar, então ele vai fazer o else, tá bom? Se foi o cancelar, pessoal, vou simplesmente colocar um toast aqui, olha, tá? Só para a gente poder mostrar alguma coisa ali, né? Para a gente ter certeza que realmente foi clicado, né? Cancelar. Vou chamar aqui o toast, vou colocar short, ponto show. Beleza. Se for o salvar, a gente vai querer que apareça salvar. No caso, se não foi nem o cancelar e nem o salvar, pessoal, existe um método que é o método onBackPressed, que detecta, né, que executa a função do botão de voltar pressionado. Então, a gente quer que ele execute esse método.
tá? Então, se não foi o cancelar, não foi o salvar, então ele vai executar para a gente o método onBackPressed, que é um método que é da classe AppCompat_Activity, tá? Que faz ele retornar para sua activity anterior, tá bom? Vamos executar, vamos ver se está funcionando, né? Vamos ver se deu certo. Vamos abrir a tela de cadastro. Então, se a gente clicar aqui, olha, no menu, se eu clicar em cancelar, perfeito, ó, ele detectou o clique no cancelar. Se a gente clicar em salvar, perfeito, salvar. E se a gente clicar no voltar, aí voltou para a nossa tela principal, tá bom? Então, pessoal, a gente conseguiu aí, né, personalizar aqui um menu para a nossa tela de cadastro de jogo e já conseguimos aqui detectar os cliques, né, nos itens de menu, tá bom? O que a gente precisa fazer aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais legal? Seria interessante que, ao invés da gente ter o texto aqui, né, e são comandos que o usuário vai usar bastante, então é legal que isso fique uma amostra para ele aqui, ó, já disponível para ele na Action Bar, né? E para não ficar o texto, que senão vai ficar muito poluído aqui na nossa Action Bar, a gente vai colocar ícones, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa aqui, ó, vamos já criar esses ícones, né? Então vou criar aqui um novo Vector Asset, vou chamar aqui, por exemplo, o Clear, que é o xzinho aqui, né, para limpar. Vou chamar só de IC Clear White, né? Ele está aqui com a cor branco, beleza? Finish. E também vou querer lá o botãozinho Done, né? Que é para concluir, né? Para salvar, para confirmar a nossa ação. Done, que é esse check aqui, né? Esse concluído aqui, né? Então vou também só trocar a palavrinha black aqui para white e prontinho. Legal. Aí como que a gente vai fazer para trocar, né, pessoal? A imagem, aliás, o texto, né, do menu pelo ícone. E além de não só trocar, né, mas também ele não abrir mais o menu suspenso para a gente, né? Ele deixar já os itens aqui disponível para a gente na toolbar. Então a gente vai vir aqui no nosso menu game e a gente vai acrescentar o seguinte aqui, olha, a gente vai colocar aqui um ícone, no caso do cancelar é o clear, né? IC Clear White, beleza. Pessoal, notem que aqui não vai aparecer o ícone, tá? Então, quando ele está nessa forma de menu aqui, dessa forma como a gente está fazendo, o ícone não vai aparecer, tá? Se a gente colocar aqui também o ícone aqui, né, que vai ser o Done, né? Então, percebe que para o salvar também não aparece. Ó, se a gente executar, vamos ver o que acontece aqui, ó. Então, a gente vai abrir a tela de cadastro. Quando a gente clica aqui no menu, ó, tá vendo? Ó, não temos aqui os ícones, tá? Como que a gente faz para que os ícones apareçam e, na verdade, não apareça o menu suspenso, né? A gente quer os ícones já fixos aqui na toolbar para a gente. Então, a gente vai colocar aqui, olha, o atributo Show as Action, tá? E a gente vai colocar Always, tá bom? Então, percebe, olha, que o botão Clear, né, o cancelar, ele já ficou ali disponível para a gente. Tá bom? E o salvar ele vai ficar no menu. Então, se a gente executar a aplicação agora e a gente abrir a nossa tela de cadastro, percebe que o botão fechar, ó, aliás, o botão limpar, ele já está disponível aqui, o cancelar, né? Se a gente clicar, ó, cancelar, então continua funcionando lá o listener dele. E ainda tem esses 3 pontinhos indicando que tem coisa a mais aqui. Então, se eu clicar de novo, ó, aparece ali o salvar, tá? Mas o salvar a gente também quer visível. Então, também vou colocar aqui um Show as Action Always, tá bom? E aí a gente executa. Vamos ver novamente aqui o resultado. E agora a gente deveria ter, e tá aí, né, ó, os 2 ícones agora disponíveis aqui na Action Bar. E não temos mais aqueles 3 pontinhos porque não tem mais nenhuma opção escondida aqui no menu, tá bom? Se a gente clicar aqui no fechar, né, no cancelar, ele vai mostrar cancelar para a gente. Se a gente clicar aqui no salvar, ele vai mostrar o salvar. Se a gente clicar no voltar, ele volta para a tela anterior, tá bom? Legal. Pessoal, o que a gente precisava fazer aqui também para melhorar um pouquinho? Vocês perceberam que as cores, né? Ficou com a cor muito escura aqui. Então a gente pode mudar esse tema também para fazer com que o Android entenda que a gente está usando um tema escuro e que a gente, nesse caso, precisa que o conteúdo da Action Bar fique claro, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui na nossa toolbar e a gente vai acrescentar aqui, olha, um parâmetro que é o tema. E a gente vai colocar esse tema aqui, ó, que para mim já apareceu aqui o primeiro, que é o Theme Overlay App Compat Dark Action Bar, ou seja, a Action Bar é escura. A gente colocando esse tema para Action Bar, então o conteúdo dela vai ficar claro,
tá bom? Vai ficar na cor branca aqui no caso. Então, olha, se a gente executar novamente, a gente vai conseguir observar agora, olha lá, né? Então, o título agora da nossa Main Activity, ela ficou claro, né? Ficou branco. Se a gente for na nossa tela de cadastro, mesma coisa. Então, tanto o texto quanto os botões, né? O voltar aqui e o texto, olha, eles já assumiram aqui a cor branca, né? Que é a cor inversa aí do nosso tema da nossa Action Bar, tá bom? E continua tudo funcionando, né? O cancelar, o done, né, que é o salvar, e o voltar aqui, que é para voltar para a tela anterior, tá bom? Então, pessoal, tá concluída aqui, né, a nossa Action Bar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido como é que coloca, né, como que a gente personaliza essa Action Bar aqui na nossa aplicação, tá bom? E a gente vai para o próximo vídeo, né, dar continuidade aqui para nossa aplicação. Até lá, gente!